Olá, pessoal. Eu sou Érica Fialho, sou formada em Estatística pela Universidade Estadual da Paraíba. Tenho mestrado e doutorado também em Estatística pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente, eu estou fazendo pós-doutorado no SIDAX e faço parte de um grupo multidisciplinar de pesquisadores, entre eles psicólogos, psiquiatras e estatísticos. Nós estudamos principalmente aspectos da saúde mental em pessoas com multimorbidade. Todos nós somos financiados pelo Medical Research Council, e entre os vários artigos científicos produzidos pelo grupo, tem um que eu quero destacar para vocês. Eu vou colocar aqui na tela. O título em tradução seria Pior Performance Cognitiva em Sujeitos Multimórbidos com Sintomas de Ansiedade e Depressão. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse artigo, como ele foi desenvolvido e os principais resultados que nós encontramos. Então, antes de tudo, eu quero definir um pouco para vocês o que é multimorbidade e desempenho cognitivo. Multimorbidade é a presença de duas ou mais doenças crônicas em um indivíduo. Desempenho cognitivo está associado ao funcionamento das habilidades cognitivas de cada indivíduo. Isso inclui aspectos como memória, processamento de ideias, raciocínio, tomada de decisões, enfim. Existem alguns mecanismos usados para medir a capacidade cognitiva de uma pessoa. Aqui nós usamos o Mini Mental State Examination, simplesmente MMSE. Sabe-se que indivíduos com multimorbidade costumam apresentar pior desempenho cognitivo. E sabe-se também que a presença de transtornos psiquiátricos pode prejudicar o desempenho cognitivo. Então, a ideia nesse artigo foi juntar esses dois grupos, pessoas com multimorbidade e também com transtornos psiquiátricos. Obviamente, se isoladamente os grupos costumam prejudicar a cognição, espera-se que conjuntamente esse prejuízo seja ainda maior. Então, esse foi o interesse principal desse estudo, avaliar se indivíduos multimórbidos com sintomas de depressão e de ansiedade apresentam piora no desempenho cognitivo. Para esse estudo, nós utilizamos uma base de dados chamada CanCan, disponível no site que eu coloquei para vocês no slide. Os dados que foram utilizados na análise possuem informações demográficas, de neuroimagem, cognitivas dos participantes, e eles foram coletados em um projeto iniciado em 2010. Então, para esta análise, nós mantivemos apenas os indivíduos que apresentavam pelo menos duas condições crônicas, e o tamanho amostral foi de 1.534 pessoas. Nós utilizamos dois métodos estatísticos: análise de cluster, ou análise de agrupamento, e análise de regressão logística. Inicialmente, uma análise de agrupamento foi empregada nos dados, utilizando o pacote Camila do R. Este pacote, para quem tem interesse, tem o link aqui em cima. Eu vou deixar para vocês os slides e vocês podem acessar. Foram obtidos dois grupos com essa análise de agrupamento. Um grupo de pessoas multimórbidas sem transtornos mentais, sem transtornos psiquiátricos, e um segundo grupo de pessoas multimórbidas com transtornos mentais. Especificamente neste estudo, foram considerados como transtornos mentais pacientes com sintomas de ansiedade e de depressão. Então, em seguida, um modelo logístico de regressão foi aplicado aos dados, com a finalidade de responder à hipótese levantada de que os pacientes multimórbidos que apresentam sintomas de ansiedade e depressão tendem a ter um pior desempenho cognitivo. Então, vou mostrar alguns resultados obtidos. 1.534 pessoas foram avaliadas. Dessas pessoas, 1.558 pertencem ao grupo de multimórbidos sem transtornos psiquiátricos e 476 pessoas pertencem ao grupo de multimórbidos com transtornos psiquiátricos. 670 pessoas dessas 1.334 eram do sexo masculino. As idades foram categorizadas entre 18 e 51 anos, aproximadamente,
51 e 69 anos, 69 e 80 anos, 80 e 98 anos aproximadamente. Então, tinham na amostra pessoas jovens, de 18 anos, e pessoas idosas, de 98 anos. Também foi avaliado o tempo de estudo, de última educação dessas pessoas, o status de relacionamento, e, além disso, o uso de drogas ilícitas, se eram fumantes ou não, se bebiam diariamente ou não. Os índices de depressão foram medidos nas escalas RADS, A para ansiedade e D para depressão. Também foi avaliado se as pessoas estavam em tratamento para depressão, se tinham outras doenças psiquiátricas e o MMSE. Então, como resultado, os dois grupos, o grupo de pessoas com multimorbidade e sem transtornos psiquiátricos, e o grupo de pessoas com multimorbidade e com transtornos psiquiátricos. Então, observem que na análise de agrupamento, os dois grupos foram separados, e o grupo de pessoas que apresentaram multimorbidade e transtorno psiquiátrico apresentaram pior desempenho cognitivo do que o grupo de pessoas multimórbidas sem transtornos psiquiátricos. Uma outra informação importante também achada nesse artigo foi de que quanto mais velho o paciente era, pior o seu desempenho cognitivo. Então, vejam que no grupo de separação por idade, quanto mais velho, pior o desempenho cognitivo. Então, como resultados principais, a gente poderia dizer que sujeitos com multimorbidade e transtornos mentais apresentaram pior desempenho cognitivo, como já era esperado. Além disso, sujeitos mais velhos e com maior número de doenças apresentaram pior desempenho cognitivo. E a educação, além disso, foi inversamente associada ao comprometimento cognitivo medido com o Mini-Mental. Então, esse estudo foi realizado pela equipe de trabalho, aqui descrita. Se alguém teve interesse ou tem algum questionamento a fazer ou quer entrar em contato com o nosso grupo de alguma maneira, pode usar o meu endereço de e-mail, que aqui está para vocês. E eu espero que tenha sido um tempo proveitoso de aprendizado o acompanhamento desse vídeo. Então, até a próxima.